Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Patrulheiro da Noite. Eu sou o Arthur e estou aqui com o meu amigo Mecânicos. Eu disse que ia aparecer mais do que você imaginava. Exatamente. Bom, hoje nesse vídeo eu queria trazer alguns pensamentos do porquê que eu sinceramente acredito que Star Wars deveria ter tido as suas séries não nos dias atuais, mas sim há 30 anos atrás, nos anos 90. Bom, rapaziada, seguinte. Por que eu acho isso? Tá? Primeiro, porque nos dias de hoje, obviamente, todo mundo sabe, existe um negócio chamado lactação. A lactação, ela é responsável por estragar e destruir muitas franquias, como é o caso do próprio Star Wars. E bom, nos anos 90, nós não tínhamos isso, pelo contrário, eu acredito que a gente tinha, por exemplo, uma representatividade muito mais verdadeira antigamente do que hoje, que é de forma forçada. Até posso fazer um vídeo no futuro a respeito disso. Em 1987, vinha ao ar pela primeira vez Star Trek: A Nova Geração. Teve 7 temporadas e terminou lá por 92, 93, mais ou menos. Durante os anos 90, nós tivemos Star Trek Deep Space Nine, e no final dos anos 90 e nos anos 2000 nós tivemos Star Trek Voyager. E a partir ali de 2001 nós tivemos Star Trek Enterprise. Muita gente mistura, né, faz comparações a respeito de Star Trek e Star Wars. Na minha visão, são duas franquias bem diferentes, uma da outra. E bom, até o foco delas é algo completamente diferente, né? Muito da cultura nerd que nós temos hoje, ela vem diretamente dos fãs de Star Trek. Veja, nos anos 70, nós tivemos um revival da série clássica, né, que passava em vários canais americanos no sistema de syndication. Tivemos filmes com o elenco da série clássica nos cinemas, 6, né? E nós tivemos os primeiros eventos nerds, né, as primeiras convenções, os primeiros eventos focados em cosplay. Inclusive algo que o próprio Mecânicos gosta de fazer. Né, Mecânicos? Pois é muito bom você se fantasiar de outra coisa. Você esquece dos seus problemas. E toda essa cultura veio justamente dos fãs trekkers da época. Na mesma época, ali em 94 mais ou menos, saiu uma outra franquia que eu tenho que ir atrás. Eu confesso que eu nunca assisti, mas eu tenho muita vontade de assistir, que é Babylon 5. Porra, Inclusive era um concorrente direto a Star Trek Deep Space Nine, né? Por conta do lance das estação espacial e tal. Eu sei que a série original teve 5 temporadas, depois teve vários filmes, tem até um filme recente do ano passado em animação. Os cabelos do Babylon 5 são horrorosos. Babylon 5 envelheceu um pouco mal, é verdade, né? Questão de figurino, questão de, né, props, efeitos especiais e tal. Mas bom, os anos 90 foram a era de ouro de Star Trek. Foi onde a franquia explodiu. A Enterprise mais reconhecida de todos os tempos é a Enterprise da nova geração e não a do Kirk, por incrível que pareça. E além dessas duas franquias já citadas, cara, a gente teve uma outra franquia que nasceu em 94. Veio ao mundo pelas mãos do diretor Robert Emmerich, que é Stargate. Muita gente fala do filme original de Stargate, né? Que a gente tinha lá o cara que eu sempre esqueço o nome dele, mas que... É, pra tu ver o quanto relevante ele é. Não, porra, o cara foi o... Viemos e convenhamos sobre Stargate. A Stargate é uma série muito boa. Sério, Stargate é um filme muito bom. Mas o bom mesmo dele é que ele abriu uma porta e expandiu o universo através da série. Porque o primeiro filme... Diga-se de passagem, é uma porcaria. O filme deu uma envelhecida mal. Nós tínhamos o Kurt Russell como protagonista. E aí em 97 começa Stargate no canal Showtime. Tem 5 temporadas. Aí a série ela é cancelada, tá? E ela é adquirida pelo canal Sci-Fi, que produz mais 5 temporadas, 2 filmes para televisão. Stargate Atlantis com 5 temporadas. Stargate Universe com 2 temporadas e posteriormente
Stargate Origins que não existe, tá? Porque Não, Origins é delírio coletivo. é uma porcaria completa. O Origins é delírio coletivo. Cara, e ainda nos anos 2000, cara, a gente teve Star Trek Enterprise, que é uma série maravilhosa, tá? Se você se diz tracker, mas nunca assistiu Enterprise, você é uma vergonha pra sua profissão. Mas não. Isso é só a Cara, opinião do Arthur, pode ignorar. Não é minha opinião, só minha não. Se a pessoa não sabe a diferença, o porquê que o Klingon da série clássica tem testa lisa e o resto da franquia tem testa enrugada, você não é tracker, tá? Só isso. E cara, a gente teve na mesma época ali o reboot, né? Uma nova versão de Battlestar Galactica. Muito bom. Battlestar Galactica é outra série do caralho. Eu não lembro quantas temporadas tem. Um cadinho. Tem algumas. O clima dela é completamente diferente da original dos anos 70. Mas, inclusive, é uma série muito boa, mas que eu particularmente não tenho muita vontade de reassistir. Porque chega um momento em que eu achei que fica meio enfadonho. Vale a pena ir atrás, quem é nerd, quem é nerdola, tem que pegar uma caneta, anotar tudo isso que a gente tá falando e ir atrás pra assistir depois, tá? Inclusive, é obrigação. O Battlestar tem um jogo MMO, tá? Battlestar? Sim, Aí. é um MMO. Pô, Star Trek também tem, né? Star Trek Online. Stargate tem um joguinho desses... Merda. Um jogo meio qualidade duvidosa. Não, ele é completamente duvidoso nessa qualidade, não. Jogo ruim da porra. Isso que a gente tá falando, fora, obviamente, Arquivo X. Nossa. Fringe também, que também é ficção científica. A gente teve, anos 90/2000, toda uma cultura de ficção científica na televisão. E eu acho que se Star Wars tivesse sido feito como uma série de TV, o ideal teria sido nessa época, né? Porque o pessoal até pode falar, mas questão de orçamentária. Cara, o orçamento dessas séries que a gente citou, nenhum era milionário, sabe? Pô, Stargate, eu tenho certeza que os caras ganharam um pastel, 2 pastéis e uma coca, velho, de pagamento em algumas horas. Exato. Então, assim, cara, teria todo um clima, seria realmente muito especial. Até porque foi mais ou menos nessa época que saíram vários livros que são super cultuados, super conceituais de Star Wars, como por exemplo a trilogia Tron, que muita gente considera inclusive como os verdadeiros episódio 7, 8 e 9, porque... Mas é. No final né? Mas o cara é só considerado herdeiro do Império, pô. Pouca merda. E infelizmente ele foi... Não, pelo amor de Deus. Destruído em Ahsoka. Porque aquilo lá é ridículo. Aquilo lá é simplesmente ridículo. Teve também, nos anos 90, um projeto multimídia de Star Wars. Eu não sei se foi o primeiro projeto multimídia, mas é o Sombras do Império, ô Mecânicos. Sombras do Império, pra quem não lembra, né, era uma história que tinha um livro, que é o principal, uma HQ, né, uma história em quadrinhos, e tinha também um game. E inclusive o livro saiu pela editora Aleph, anos atrás. E cara, aquilo lá é muito melhor do que qualquer porcaria que vem saindo hoje em dia, né? Inclusive várias dessas séries, pelo menos as principais, acabaram sendo, né, vilipendiadas hoje em dia. Começou com Star Trek, na era Kurtzman, porque ele lançou Star Trek Shit-Discovery. Não é Discovery, tá? É Shit-Discovery. Meu Deus. Depois veio Star Trek Pega na Minha Picard. Tivemos também Strange New Worlds. Nossa. Tivemos Lower Decks, que é uma cópia muito da fajuta de Rick e Morty, não um desenho. Rick. E nós tivemos também, dizem que é bom, né? Que é o Star Trek Prod, que é um desenho, mas aí é feito pela Nickelodeon. Tá? Dizem que é bom, mas eu ainda não assisti. Esse é o Star Trek pós-moderno, horroroso, que eu vou fazer vídeo xingando, tá? Mais detalhadamente. E Star Wars, a gente teve no péssimo Lacrolite, uma péssima terceira temporada de Mandaloriano e uma série completamente irrelevante do personagem lá do Rogue One. Que apesar de não ser tão ruim, cara, desculpa, ninguém liga. Né, Mecânicos? Ninguém liga. Eu sei nem quem é você. É o Endor, não? Não, eu nem sei quem é você, pra você ver quão relevante essa porra foi. E cara, e também, obviamente... Ah, sim, tem aquele filme lá. Boba Fett. Não, tem aquele filme. Nossa! Tem o filme em específico.
Como é seu nome, filho? Han de quê? Eu tô sozinho, seu. Han Solo, então. Cara, esse filme do Han Solo, meu amigo do céu, que coisa horrorosa. Meus olhos sangram. Esse é o tipo... Pô, o Han Solo poderia ter tido uma série do jovem Han Solo nos anos 90. É isso. E teria sido muito melhor, né? Ia ser boa. Eu até diria que a única coisa que presta no filme é a gente saber como que ele conheceu o Chewbacca. Não, a única coisa que presta é Mas- o CGI do Chewbacca. A roupa do uma Chewbacca fantasia, presta. né? É a única coisa que presta é aquela fantasia, velho. Porque, cara, vamos lá. O Chewbacca, essa cena poderia ter sido boa se o Chewbacca, tipo, não tivesse sido, no final das contas, um alívio cômico do Han Solo tentando imitar o Chewbacca. Que é tão vergonha alheia quanto o repórter aquele da rede Goebbels lá, que... Enfim, na morte da Carrie Fisher. Nossa, aquilo ali foi vergonhoso. Então, cara, assim, o filme é horroroso, nada nele faz sentido, ele responde um monte de perguntas que a gente não queria saber. E como eu disse, se fosse uma sériezinha dos anos 90, cara, nem precisava ter os atores principais, botava eles pra fazer ponta, que nem o Harrison Ford na série do Indiana Jones, por exemplo. Nossa, ali é bom, viu? Então, eu acho que é mais ou menos isso, Mecânicos. Eu Pois acho é. que é mais ou menos isso. Não- Caso... Não tem muito o que falar, porque se a gente continuar, a gente vai continuar a começar a xingar e vai continuar falando coisa. e o YouTube aqui, ele é muito chato com algumas coisas, tá? O YouTube, na verdade, ele é muito family friend, né? Mas, Isso não é uma sim, coisa ruim, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa. Isso é bom que controla a gente, porque a gente fala muita porcaria. Mas se você... Mas, porém, entretanto, todavia, temos um podcast. Nós temos um podcast no Spotify onde a gente fala altas asneiras. Palavrão pra caramba também. Tudo isso que a gente falou, a gente já falou lá no podcast, tá? É só entrar lá e procurar, é Guitar Carabiner, Heavy Metal e Cultura Pop, tá? Lá a gente não tem filtro praticamente nenhum, é zero. A gente xinga mesmo. E a gente já fez, inclusive, episódios focados em Ahsoka, focados em Andor, focados em Picard, Shitscover, essas merda todas. A gente tem um podcast onde a gente analisa temporada por temporada de Stargate SG-1, por exemplo. Então, se você se interessou em saber qual que é a história, a gente já fez podcast sobre tudo isso, né? Os 3 filmes, 10 temporadas, Stargate Origins. Logo mais vai ter, inclusive, um podcast lá falando sobre a primeira temporada de Stargate Atlantis, onde era uma época onde, culturalmente, a ficção científica fazia muito sucesso. Como eu disse, não é nem ficção científica espacial necessariamente, né? Tinha o Fringe e tinha também Arquivo X, que tinha uma pegada um pouco mais terror também. Falando em terror, tá? Eu também pretendo fazer vídeos aqui a respeito de filmes específicos, games, música também, falar um pouco de black metal, dungeon synth, estéticas e por aí vai. Então se inscreva, compartilha com um amigo só, tá ótimo, tá? E deixa o like aí. Show? Show. Até outro dia.